Olá, pessoal. Sou o professor José Abraão. Vamos a mais uma aula online de matemática. Hoje, a nossa 7ª aula online da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Nós iremos falar hoje dos seguintes temas: sociedade e meio ambiente. E também iremos falar da multiplicação e divisão. Sociedade e meio ambiente. A sociedade e o meio ambiente traz o desmatamento e as queimadas. Você já parou para perguntar ou para responder o que é meio ambiente? Mudanças no meio ambiente, poluição industrial, mudanças climáticas e aquecimento global. Sociedade e meio ambiente. As florestas, as águas, as espécies de animais e de plantas são alguns dos recursos naturais utilizados pelo ser humano. Ao realizar, porém, intervenções sem planejamento, a humanidade tem destruído as riquezas naturais do planeta. São rios poluídos, florestas queimadas e incontáveis espécies de plantas e de animais extintos ou em risco de extinção. Ao longo dessa aula, nós iremos discutir e interagir um pouco mais sobre alguns dos sérios problemas causados pelo ser humano, certo? No ambiente, e muitos dos caminhos que a humanidade tem trilhado para viver em equilíbrio com a natureza. Seria muito bom se o ser humano conseguisse se desenvolver bem no mundo sem poluir rios e sem desmatamento. Mas, infelizmente, percebemos que muitos rios vêm com alto índice de poluição e o desmatamento continua grande diante da nossa realidade. Vamos falar um pouco de multiplicação e aprofundar nossos conhecimentos entre multiplicação e divisão. Multiplicação. Multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética. Consiste em uma adição sucessivas de um mesmo número, produzindo um resultado que chamamos de produto. O símbolo da multiplicação pode variar, no entanto, tem o mesmo sentido. Utilizamos o X ou o pontinho, que é chamado de ponto. São formas de representar a multiplicação e você pode encontrá-las por aí. Dessa forma, quando encontrar uma representação da multiplicação, assim já sabe do que se trata. Na matemática, muitas vezes, utiliza-se o x para representar a multiplicação, mas, para não confundir com uma variável, é frequentemente substituído pelo pontinho, que é chamado de ponto, certo? Numa operação, utilizamos a multiplicação. O multiplicador e o multiplicando são chamados de fatores, e o resultado é chamado de produto. Vamos lá. Exemplos. Podemos dizer que 10 vezes 2 é igual a 20. Ou 40 vezes 3 igual a 120. Ou 2 vezes 1 igual a 2. Observe que, nesses primeiros 2 exemplos, utilizei o x e no último exemplo eu utilizei o pontinho, que também serve por multiplicação. Beleza? Os números antes do sinal de igual são chamados de fatores. E o valor após o sinal de igual é chamado de produto. Portanto, voltando para os exemplos. 10 e o 2 são fatores e o 20 é o produto. 40 e o 3 são fatores, 120 é o produto. 2 e 1 são fatores, o 2 que deu resposta é o produto. Você provavelmente já deve ter ouvido por aí que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é verdade. Veja só. Exemplos. 2 vezes 3 igual a 6. Ou 3 vezes 2 igual a 6. Fatores. 2 e 3. Nesse caso, 3 e 2. Resultado, produto, 6 e 6. A ordem dos fatores não alterou o produto. Essa frase é verdadeira. A multiplicação nada mais é do que uma soma sucessiva de um fator. De um dos fatores. A quantidade de vezes que tal fator será somado é definido pelo outro fator na operação. Vamos falar um pouco da divisão, para depois nós fazermos uma relação entre multiplicação e divisão.
A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática, assim como a multiplicação também é. E é inversa à multiplicação. Ela é inversa da multiplicação. A divisão de um número consiste em seu fracionamento. O que é fracionamento? Fração. Posteriormente, nós iremos estudar a fração. Na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. Tudo isso depende. Assim como as outras operações fundamentais da matemática. A divisão também está muito presente em nosso cotidiano. Por isso, é essencial conhecer bem esse processo, a fim de adquirir práticas e tornar esse cálculo mais ágil. Diariamente, nós vivemos calculando, fazemos multiplicações diariamente e, em alguns momentos, fazemos divisão também. A divisão é uma das operações fundamentais da matemática. Isso é verídico. Elementos da divisão. Quando vamos dividir um número P por um número D, devemos buscar um número Q, que multiplicado por D seja igual a P. Cada um desses elementos recebe um nome. P é chamado de dividendo, D de divisor e Q é o quociente. Vamos tirar essa confusão das nossas cabeças. Vamos transformar essa leitura em números e conhecer melhor. Nem sempre é possível encontrar esses números Q. Em alguns casos, a multiplicação de D, porque apenas fica muito próximo de P. Nessa situação, a diferença de P pelo resultado da multiplicação de D, porque é chamado de resto e será denotado por R. Em instantes, eu mostrarei exemplos mais aprofundados. Vamos tratar desses exemplos aqui. 28 dividido por 2 igual a 14, pois 2 vezes 14 é igual a 28. Essa divisão é chamada de divisão exata. 29 dividido por 2, 14. Observe que diferente de 14, pois 2 vezes 14 é igual a 28. Divisão não é exata, porque apresenta o resto, que é o número 1. Portanto, quando não restar nada, a divisão é exata. Quando restar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou outro número diferente, essa divisão não é exata. Quando o resto não aparece, ou seja, quando R for igual a zero, que é o resto, dizemos que o número P é divisível por D. Caso contrário, P não é divisível por D. Podemos afirmar que P é igual a D vezes Q mais R. Digamos que aqui seja 9. Por exemplo, aqui será 2 e aqui 4. 2 vezes 4, 8. Mais quem para dar 9? Mais 1. Encontramos os números. Isso acontecerá, essa é a fórmula que você vai utilizar para verificar se sua divisão foi exata ou não. Se R for igual a zero, é exata. Se R for diferente de zero, não é exata. Vejamos agora um método que facilita encontrar todos os elementos. Método da chave. Veja a figura abaixo. Observe as figuras aqui ao lado. Olha, P, D, R e Q. P é chamado de dividendo, D é chamado de divisor, Q é chamado de resultado ou quociente e R é chamado de resto. Dividendo P, número que será dividido. Vai ser o número que será dividido. Nesse caso, o dividendo será 10, que será dividido. Divisor D, número que divide, que será, nesse caso, o número 2. Quociente Q, resultado da divisão. 10 dividido por 2 é igual a 5, que é o nosso resultado, certo? R, algumas vezes, finaliza a divisão. Sobra uma quantidade que não pode ser dividida. Essa quantidade recebe o nome de resto. O resto, nesse caso, foi zero. Por que zero? Vamos utilizar a multiplicação para verificar se a nossa divisão está correta ou não. Caso contrário, beleza? Vamos lá. 5 vezes 2, 10. Então, encontramos o nosso 10. Sobrou alguma coisa? Não. Coloquei o zero. Essa divisão é chamada de divisão exata, porque o nosso resto foi igual a zero. Se tivesse sobrado um número diferente de zero aqui, essa divisão não era exata. Beleza?
Desafio. O desafio de hoje é o seguinte. Você vai fazer o quê? Calcular o valor do quociente. O que é quociente? Quociente é o resultado de quê? Da divisão. Você vai calcular o resultado de 55 dividido por 11. Como é que eu vou verificar depois se essa conta está correta? Utilizarei essa formulazinha aqui. Certo? Fez o desafio? Encontrou a resposta do desafio? Manda para o meu WhatsApp, que eu verificarei. E qual é o WhatsApp? Está aqui no final do vídeo. Aqui o número, 79998900185. Beleza? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Grande abraço.